A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, aqui na classe dos juvenis, chegamos na lição de número 4, onde nós vamos entender um assunto tão importante nesse primeiro trimestre da CPAD em 2021, onde nós estamos estudando sobre a Igreja, o Corpo de Cristo, estudando a doutrina sistemática conhecida como eclesiologia, ou doutrina da Igreja. E o tema da aula de hoje é o propósito da Igreja. Como essa lição de número 4 é importante e precisa ser apresentada aos nossos alunos. E eu espero que Deus em Cristo possa falar com você de uma forma especial. Gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. É claro também que eu vou pedir a você, por favor, deixe aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Ô, nota 10, a gente está comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores e pré-adolescentes também. Estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de dinamizar as suas ministrações, ajudar você a ser treinado para ser um professor da Escola Bíblica Dominical. É só você acessar e o link do Facilita e das nossas videoaulas estão aqui na descrição desse vídeo. Clique, navegue e fique à vontade. Nossa aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns pontos e alguns objetivos para poder trabalhar juntos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na nossa lição de número 4 aqui na classe dos juvenis. Nessa lição de hoje nós vamos entender um assunto tão importante, o propósito da igreja, analisando essa doutrina sistemática, a doutrina conhecida como eclesiologia, ou doutrina da igreja. Como estamos fazendo durante esse trimestre, trazendo também indicações a pedido aí dos nossos alunos de textos que podem te orientar e dinamizar a tua ministração. Um texto que eu quero indicar para vocês, como já temos indicado aqui em sala de aula, é a Teologia Sistemática Pentecostal. Esse material procura te ajudar exatamente nessa ministração, se você gosta de estudar essa doutrina. Esse texto é da editora CPAD e pode te ajudar sim na explicação desse trimestre para os teus alunos. Outro texto que você pode ter em mãos também é a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que nós já indicamos em aulas passadas. Hoje nós estamos analisando aqui o propósito da igreja. Mas antes de entrar na lição, é importante também a gente apresentar para você, gente boa, o texto bíblico, as nossas bases bíblicas para a ministração de hoje. A nossa primeira base bíblica da aula de hoje é o nosso versículo introdutório da lição, que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Faça essa leitura com os teus alunos, você vai ver que vai te ajudar muito nessa ministração. O texto bíblico diz assim: E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Que texto lindo que temos aqui em mãos, que é o nosso versículo introdutório. A nossa base bíblica para a aula de hoje se localiza no seguinte endereço, e esse é o nosso texto bíblico da lição. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, e também Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Ambas as passagens precisam ser lidas em sala de aula com os teus alunos, texto a texto, versículo a versículo. Hoje nós vamos compreender sobre o propósito da igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos já observar o nosso primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: pregar o evangelho, a missão basilar da igreja. Como nós já estudamos aqui em lições passadas, nesse primeiro ponto, nós já sabemos muito bem que a missão principal da igreja é anunciar o reino. Em outras palavras, anunciar o evangelho, pregar o evangelho. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa assembleia dos chamados para fora. Em outras palavras, traduzindo para a gente entender melhor, igreja significa tirados
para fora ou chamados para fora. Nesse sentido, entendemos exatamente o propósito da igreja. Nós somos chamados para fora das quatro paredes para poder anunciar o reino de Deus, a propagação do evangelho. E a igreja local, a igreja visível, tem essa responsabilidade de anunciar o reino de Deus. Como já estudamos aqui, a igreja, ao mesmo tempo que é invisível e espiritual, única, ela também é visível, local e ao mesmo tempo repartida de forma múltipla em denominações. E o principal propósito da igreja, base fundamental, é propagar o evangelho. Somos chamados para anunciar Jesus, conforme está escrito na palavra de Deus, na própria missão apresentada em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. E o primeiro subtópico aqui da nossa lição, desse primeiro ponto, trata sobre o seguinte argumento: a missão primordial. Quando nós lemos Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, percebemos que é missão da igreja propagar o evangelho, pregar o evangelho. Já entendemos também que somos igreja do Senhor. Ao mesmo tempo, somos corpo de Cristo, como membros dessa igreja, membros desse corpo, pedras desse edifício. E é nossa responsabilidade como igreja, discípulos de Cristo nesse mundo, propagar o evangelho a toda criatura. E compreendendo isso, entendemos muito bem que a igreja está interligada com o reino de Deus. Para você ter ideia, ao analisar o texto de Mateus, Mateus faz questão de falar a respeito desse reino e, ao mesmo tempo, falar a respeito do rei, que é Jesus, que entrega uma missão aos seus discípulos, que são a igreja, para anunciar as boas novas do seu reino a todas as pessoas. A igreja, então, proclama esse reino na evangelização. Em Atos capítulo 8, versículo 12, você percebe que está na centralidade da igreja, no centro dessa igreja, a propagação do reino do evangelho de Jesus. Em Atos 14, 22, somos informados que a igreja está envolvida nesse mundo, anunciando o reino também. Em Atos 20, 25, também encontramos a mesma igreja, a igreja primitiva, anunciando o reino. Olhando para trás, pelo retrovisor, percebemos muito bem que a igreja era envolvida em missões. João capítulo 14, versículo 12 e 13, também traz essa ideia, que o membro individualmente falando, reconhecido como discípulo de Jesus, igreja de Deus, deve estar envolvido em missões. Que a igreja, como corpo de Cristo, como a comunidade de cristãos, também deve estar envolvida em missões. Isso quer dizer que a igreja, a comunidade, deve estar envolvida em missões e um membro individualmente também, na proclamação desse evangelho, do reino, do anúncio da vinda do Senhor. Mateus menciona o mesmo termo como reino dos céus, 34 vezes no seu evangelho, para poder descrever que é papel da igreja, é missão da igreja anunciar o reino de Jesus. Marcos 1,15. A mensagem do reino é a porta de entrada para o reino dos céus. A mensagem de Cristo proclamada pela igreja é a porta de entrada para o reino de Deus. E é nosso papel como cristão realizar isso. Avançando, vamos então pensar sobre isso, conversar com os nossos alunos e perguntar para eles se eles estão se dedicando exatamente à proclamação desse reino, à pregação do evangelho, em suas escolas, nas suas atividades, em seus trabalhos, porque esse é papel da igreja, é nosso papel também como membros dessa igreja. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: reconciliando as pessoas com Cristo. Também é papel da igreja, além de anunciar o evangelho, reconciliar as pessoas com Cristo. A igreja é um instrumento da missão. A igreja age em missão. E quem é que trabalha em missão? É o Deus vivo. Um Deus que trabalha em missão e resgate de todos. Você percebe muito bem, olhando para a Bíblia, desde as primeiras páginas do Antigo Testamento, quando o homem cai, peca e se afasta de Deus, o primeiro missionário a resgatar esse homem é o próprio Deus, que sai à procura desse homem no jardim. A procura desse homem é exatamente para reconciliá-lo consigo mesmo.
Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16, percebemos que é papel daquele que tem um relacionamento com Jesus, ou seja, aquele que já foi reconciliado, também ajudar outras pessoas a serem reconciliadas com Deus. Estávamos afastados, éramos alvos da ira de Deus e agora em missão resgatamos aqueles que estão afastados do Senhor. A igreja pode trabalhar em missões, na missão local, na sua comunidade, em missões urbanas, em missões transculturais, e o nosso papel é sempre propagar o reino, a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo, o amor de Cristo às pessoas, reconciliando essas pessoas em uma nova oportunidade de vida com Jesus. Você, gente boa, pode ser um instrumento de Deus para ajudar o outro a ter um relacionamento com Jesus. Como isso é importante. Leve isso adiante. Finalizando o primeiro ponto, apresente a ação do tópico 1. E vá então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Uma comunidade de adoração. Nesse segundo ponto, estamos entendendo também que a igreja é uma comunidade formada por discípulos, adoradores de Jesus. Essa comunidade é uma comunidade visível pela sociedade. E aqui nós também estamos demonstrando para você que a igreja é visível e, ao mesmo tempo que ela é visível, ela é múltipla. Então, encontramos diversas comunidades, diversas denominações que adoram a Jesus. E nós precisamos entender que a igreja precisa estar ligada em Cristo para que essa adoração floresça. E o primeiro subtópico aqui do ponto número 2 trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A vocação da igreja. Nesse primeiro subtópico, precisamos entender que é papel da igreja entender a sua vocação. A igreja é vocacionada para a missão, nós já entendemos isso. Mas, ao mesmo tempo, a igreja também é vocacionada para a adoração. E o crente em Cristo ligado no Senhor também é vocacionado. Existem pessoas que são vocacionadas para o ministério pastoral, outras para o ministério de adoração do louvor, outras para o ministério do evangelismo, outras para o ministério do diaconato, outras para o ministério de servir a comunidade em misericórdia. E a Bíblia fala dessas vocações, como a igreja de Cristo é vocacionada. Ambas as vocações se ligam em uma só, para a edificação dos santos, como está escrito pelo próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a seguir. Você percebe que o proveito dessa igreja é para a edificação dos santos. Os dons espirituais dados à igreja nessa vocação é para a edificação dos crentes em Jesus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13, entendemos o que Paulo está dizendo quando ele fala sobre a vocação. A vocação em Jesus como crente no Senhor gera obediência, ou seja, aquele que é obediente a Cristo, ele está obedecendo a sua vocação. Aquele que é vocacionado em Jesus, ele obedece a chamada de Jesus. Tiago capítulo 2, versículo 18. O Tiagão, escrevendo para os irmãos da igreja de Jerusalém, faz questão de dizer para aqueles irmãos que aquele que é vocacionado gera boas obras. A salvação nele, a nova vida nele, gera então boas obras diante da comunidade. É mudança de dentro para fora. Salmos 22, versículo 23. Você percebe que aquele que é vocacionado tem o desejo de louvar o Senhor em suas obras de adoração como igreja de Cristo. E isso fala também da espiritualidade da igreja. Uma igreja que se envolve com a sua espiritualidade, cresce em adoração. Salmo 100, é importante você ler o Salmo 100. Você vai perceber que a igreja ligada em Cristo, vocacionada por Jesus, adora ao Senhor em louvores, em cânticos, porque isso também faz parte da vocação da igreja no seu papel de adoradora. No seu papel de ser adorador em Jesus, você louva a Cristo com a tua vida, com as tuas atividades, no teu dia a dia também. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, 19 e 20.
faz parte da vocação da igreja uma vida consagrada ao reino, consagrada a Cristo, consagrada ao Senhor. Então, essa consagração traz a ideia interligada aqui em santificação em Jesus. João capítulo 15, versículo 8, aquele que está ligado em Jesus como igreja, dá frutos, gera bons frutos, porque isso faz parte da vocação dessa comunidade. Faz parte também da vocação dessa igreja. Você, gente boa, tem gerado bons frutos para exaltar a Jesus? E é por isso que a gente precisa analisar essas questões sobre a vocação da igreja, uma igreja que adora. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O propósito de adorar. João capítulo 4, versículo 23. Faz parte da espiritualidade da igreja a adoração. A igreja tem esse papel de adorar ao Senhor em sua comunidade. E existem diversas maneiras de adorar a Deus. Por exemplo, as comunidades tradicionais têm um método de adoração. As comunidades pentecostais, como as nossas, também têm um método de adoração. A nossa adoração está presente nesse envolvimento, nesse chamado do propósito para ser igreja. 1 Coríntios 10, 31 fala exatamente desse propósito, de diversas maneiras como nós podemos adorar, nas nossas atitudes diárias, no nosso louvor, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, em culto, você também pode adorar a Deus. Olhando para o Antigo Testamento, o método de adoração do Antigo Testamento é um método que olha exatamente somente para o Senhor. Não aceita então a idolatria. Já no Novo Testamento, nós entendemos outra questão. Enquanto no Antigo somente era permitido adorar ao Senhor no pátio do templo, ou ali fora do tabernáculo, presente ali naquela região, no Novo Testamento, a partir da Nova Aliança, traz então a visão de adoração ao Senhor na comunidade, em qualquer lugar, a partir da leitura de João capítulo 4, versículo 23. Você pode ser um adorador de Cristo. Onde você estiver, a palavra de Deus nos dá permissão para adorar a Jesus. 1 Coríntios 14, 26, a nossa adoração é feita até mesmo para a edificação do nosso próprio corpo, da nossa própria vida espiritual, exaltando a Cristo. E aí você pode adorar a Deus com teu glória, com teu aleluia, exaltando a Deus com teu cântico. É importante você adorar o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,11. Paulo orienta os irmãos sobre a importância de estar diante de Deus em adoração, sobre a importância de estar diante de Deus em louvor, graça e misericórdia. Como nós precisamos resgatar isso, sabe? Esses princípios de adoração fazem parte do papel da igreja. O terceiro subtópico aqui do ponto número 2 trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Os verdadeiros adoradores. Mais uma vez, precisamos observar o texto de João, capítulo 4, versículo 23 e 24 também. Você percebe muito bem que é nosso papel como cristãos, como igreja de Cristo, exaltar a Deus em adoração. É claro que Deus, em sua glória, recebe uma adoração melhor do que a nossa. Os anjos adoram ao Senhor de dia e de noite sem parar, dizendo que Ele é santo, como está escrito em Isaías, capítulo 6, naquela visão que Isaías tem. Como também está escrito em Apocalipse, capítulo 4, onde os anciões exaltam o Senhor com as suas coroas ao chão, glorificando a Deus de dia e de noite. Como nós precisamos aprender sobre adoração. Você, crente em Jesus, se torna então igreja de Cristo nessa adoração. E Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17, diz muito bem para a gente que você pode adorar a Deus na liturgia de um culto, em cânticos, em adoração, na palavra, na pregação. E essa adoração é feita diariamente. Ou seja, gente boa, nas nossas comunidades, exercendo a nossa espiritualidade, você pode adorar a Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, glorificando ao Senhor em línguas, cantando, exaltando a esse Deus vivo. É o que a Bíblia nos ensina. Então,
ao louvar a Deus com o hino, ao louvar a Deus com a palavra, ao louvar a Deus adorando ao Senhor em espiritualidade, você exalta Cristo como um verdadeiro adorador. E um verdadeiro adorador é aquele que tem uma aliança com Jesus. E como nós precisamos permanecer em aliança com Jesus na nossa prática da adoração. Finalizando então o segundo ponto, apresente a ação do tópico 2, tá? Vamos para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Uma comunidade de edificação entre os irmãos. Nesse terceiro ponto, precisamos entender que é papel da igreja também exercer a diaconia, o serviço, mas ao mesmo tempo também é papel da igreja exercer a didática, e a didática traz a ideia do ensino. Então, essa igreja é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que adora, mas é uma igreja que serve e é uma igreja que também ensina. Guarde isso. O primeiro subtópico aqui do nosso terceiro ponto trata sobre o seguinte argumento aqui na nossa EBD, servindo ao Senhor. Leia Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. É papel da igreja servir ao Senhor. Isso fala de diaconia. O serviço da diaconia, o serviço de servir, faz parte do papel da igreja. É uma comunidade que serve os próprios membros, os próprios irmãos, e ao mesmo tempo pode servir também a comunidade. E isso nos traz a ideia de uma questão que podemos levantar em sala de aula. Será que a igreja pode servir também a comunidade, o bairro em que ela está inserida, ajudando as pessoas carentes, evangelizando, falando de Cristo? Leve essa questão para os teus alunos. Eu acredito que sim. A igreja age em serviço. E o serviço faz parte desse ministério da igreja. E, ao mesmo tempo, também faz parte do ministério do cristão. O cristão precisa ser naturalmente um diácono, na humildade, servindo as pessoas, agindo em Cristo, exaltando ao Senhor, no ensino e na dedicação da pregação da palavra de Deus. Avançando, gente boa, vamos para o segundo subtópico aqui, do ponto número 3, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Vivendo em comunhão. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 16 agora. Uma palavra que surge também voltada para a igreja é a koinonia. A koinonia é essa ideia do partir do pão entre irmãos. Era muito comum naquela época, nos dias de Jesus, quando as pessoas se reuniam para uma alimentação, ter esse momento de desfrutar da comunhão, partir o pão juntos, conversar, estar em comunidade. E a igreja é uma comunidade de cristãos, de discípulos, e faz parte dessa comunidade a irmandade, a koinonia, estar juntos em existência. Isso quer dizer que faz parte da igreja amar uns aos outros. O próprio Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo 13, sobre a importância do amor em comunhão, em comunidade, em irmandade, em igreja. Uma igreja que estava enfrentando alguns problemas de divisão, e Paulo levanta a bandeira do amor e da comunidade, levanta a bandeira da comunhão diante daquela igreja. Olha como isso é importante. Então nós olhamos para uma igreja que tem propósitos, tem princípios, e avançando, vamos para o terceiro e último subtópico da aula de hoje. Cuidando uns dos outros. Efésios capítulo 2, versículo 19. Faz parte da igreja esse cuidado. Aqui traz a ideia do próprio serviço, que é encaixado também com diaconia. Mas, ao mesmo tempo, no cuidado, entra também o ensino, a didascalia, a ensinar o reino. Como nós cuidamos dessa igreja, se preocupando uns com os outros e, ao mesmo tempo, ensinando uns aos outros a proclamação do evangelho, o anúncio do reino, as palavras de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17 é importante ser lido em sala de aula, porque fala exatamente desse cuidado, desse amor, dessa ação da igreja na comunidade. Gálatas 6,10 nos ensina também que nós devemos assistir os nossos irmãos, tentar compreender a necessidade do outro, ajudar o outro nesse propósito de Cristo como comunidade da fé, como irmãos em Jesus. Isso é papel da igreja, é propósito da igreja, é propósito dos vocacionados. Romanos capítulo 12, versículo 19 a 21, é papel da igreja também.
orar e chorar com aqueles que choram. Romanos capítulo 12 também nos ensina, a partir do versículo 6 a seguir, sobre a importância do ensino bíblico. Ensinar os nossos irmãos a viver em comunidade, harmonia e fé. Gente boa, eu espero que Deus tenha falado com você na aula de hoje, tá? Que você explique muito bem sobre os propósitos da igreja para os teus alunos. Te aguardo aqui, nota 10, na lição de número 5 desse trimestre, que vai tratar sobre as ordenanças da igreja. Eu te espero por aqui, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Se ajudei você, comente aí. Eu gostaria de ver o teu comentário por aqui. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.